Christy Sheets era conhecida por ser uma mãe adorável e dedicada. No dia 24 de junho de 2016, aniversário do seu marido, Jason, ela decidiu convocar uma reunião de família. Na reunião estavam Jason e as duas filhas do casal, Taylor e Madison. Todos estavam curiosos para saber qual o motivo da reunião, até que em dado momento, Christy puxa uma arma e começa a disparar na direção da própria família. Mas o que a levou a fazer isto? Por que uma mãe adorável e dedicada chegaria a tal ponto? Isso é o que vamos descobrir agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do terrível caso da família Sheets. Um caso que ocorreu lá no Texas no ano de 2016 e teve uma enorme repercussão naquele estado. Não somente naquele estado, como também em todos os Estados Unidos. Eu trouxe aqui para vocês todas as informações disponíveis ao público, então eu peço que fiquem comigo aqui até o final para entendermos melhor essa história. Se vocês gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Christy Sheets tinha 42 anos na época dos fatos e morava com seu marido Jason e as suas duas filhas, Taylor de 22 anos e Madison de 17. A família morava no subúrbio de Houston, a cidade mais populosa do estado do Texas, nos Estados Unidos. A família era vista por vizinhos e pessoas próximas como uma família normal. Eles eram naturais do estado do Alabama, mas haviam se mudado para o Texas já fazia alguns anos. Taylor, a filha mais velha do casal, nasceu em 19 de abril de 1994, em Huntsville, uma cidade do estado do Alabama. Ela frequentou a Seven Lakes High School, onde foi membro da Sociedade de Honra Nacional e dos Futuros Profissionais da Saúde. De acordo com seus amigos, Taylor era uma artista muito talentosa. Ela poderia desenhar qualquer coisa sem muito esforço. Os amigos disseram também que ela tinha um ótimo senso de humor e que era uma pessoa linda por dentro e por fora. Na época dos fatos, Taylor havia se matriculado recentemente na Universidade de Houston e pretendia seguir carreira em ultrassonografia para diagnóstico médico. Ela também estava noiva de um rapaz chamado Juan Lugo. Madison, a filha mais nova do casal, nasceu em 21 de outubro de 1998, em Cullman, uma cidade também do estado do Alabama. Na época dos fatos, ela estava no último ano da Seven Lakes High School, onde era membro da Sociedade de Honra Nacional e da Sociedade Espanhola de Honra Nacional. De acordo com seus amigos, Madison era muito inteligente e tinha um coração muito generoso. Em suas redes sociais, Christy se mostrava uma mãe adorável que vivia se gabando das ótimas filhas que tinha. Taylor e Madison também faziam postagens nas redes sociais elogiando a mãe. Em uma dessas postagens, Taylor chegou a escrever o quão altruísta era sua mãe, pois ela sempre colocava a família em primeiro lugar e nunca pedia nada em troca. Em outra postagem, Taylor diz que sua mãe é muito gentil e amorosa, e que sempre lembrava as filhas do orgulho que ela tinha em ser mãe delas. Como eu já disse, quem via de fora via uma família normal. No entanto, assim como toda a família, eles também tinham problemas. Problemas esses que não eram postados nas redes sociais e que culminaram em uma tragédia familiar. Nos últimos anos, a relação entre Christy e o seu marido Jason havia esfriado. Para piorar as coisas, a saúde mental de Christy também não estava muito boa e ficou ainda pior depois que o avô dela, que a criou como filha, veio a falecer. Após o falecimento do avô, Christy mudou completamente. A mulher, que antes era gentil e adorável, se transformou em uma mulher agressiva e que se irritava com quase qualquer coisa. Cerca de 2 meses depois do falecimento do avô, a mãe de Christy também veio a falecer.
Isso fez com que a cabeça da mulher ficasse mais conturbada ainda e a sua saúde mental piorou. Nos meses posteriores, discussões e brigas se tornaram cada vez mais frequentes na casa da família. Inclusive, a polícia foi chamada 14 vezes ao local para apaziguar a situação que já estava insustentável. Sabendo que estava doente e que precisava de ajuda, Christie chegou a procurar tratamento em 3 lugares diferentes. No entanto, ela nunca ficou nesses lugares tempo suficiente para que pudesse melhorar. Além dos problemas de saúde mental de Christie, um outro problema que era constante na família era o relacionamento de Taylor com seu noivo Juan. Christie não gostava de Juan e por isso não aprovava o relacionamento da filha com o rapaz, algo que gerava muitas discussões entre mãe e filha. Mas apesar da reprovação da mãe, Taylor, que amava muito Juan, optou por continuar com o relacionamento, e logo os dois iriam se casar. Em 24 de junho de 2016, era o aniversário de Jason, o marido de Christie, e 3 dias antes da data do casamento de Taylor com Juan. Nesse dia, Christie exigiu que Jason castigasse e proibisse Taylor de ver o seu noivo. Assim, eles não poderiam se casar. Jason achou tudo isso um absurdo e se recusou a acatar as exigências da esposa. Ele disse para ela que a filha deles tinha idade o suficiente para fazer as suas próprias escolhas e que não fazia o menor sentido querer afastar ela do noivo. Após isso, Jason e Christie tiveram uma pequena discussão, na qual ele disse para ela que era para ela não estragar o aniversário dele. Christie ficou em silêncio e não tocou mais no assunto, mas em sua mente ela começou a planejar algo terrível. Por volta das 5 da tarde, Christie convocou uma reunião de família na sala de estar. Jason achou aquilo estranho e teve a impressão de que a esposa contaria às filhas que eles estavam se divorciando, mas o que iria acontecer ali era muito pior que isso. Com todos reunidos na sala de estar da casa, Christie exigiu que Jason pedisse desculpas a ela e voltasse atrás em sua decisão de não proibir Taylor de ver o seu noivo. Jason novamente se recusou. Ele se recusou de pedir desculpas à esposa e também de atender às exigências dela em relação a Taylor. Após isso, Christie, tomada pela raiva, enfiou a mão debaixo da almofada do sofá e puxou uma pistola. Christie havia conseguido essa arma através do seu falecido avô. Pelo que parece, essa arma foi uma parte da herança deixada para ela. Ela havia tentado, meses antes, adquirir uma arma de fogo legalmente, mas devido à sua saúde mental, ela não foi autorizada a ter uma. Christie apontou a arma para todos que estavam na sala. Enquanto isso, Jason implorava para que ela não machucasse as meninas. O homem chegou a dizer para a esposa que ela deveria atirar em si mesma e assim facilitaria as coisas para todos eles. Christie apenas olhou para Jason e disse que queria que ele sofresse. Nessa mesma hora, a filha mais nova, Madison, conseguiu fazer uma ligação para o 911. Na ligação, é possível ouvir Christie dizendo: "Eu te disse." Jason pede por favor para que ela o perdoe e diz que sente muito. Taylor e Madison gritam, implorando para que a mãe não atire. Jason pede por favor mais uma vez e diz que promete à esposa que o que ela quiser, ele fará. Nesse momento, a ligação para o 911 cai. Alguns segundos depois, Taylor, a filha mais velha do casal, consegue ligar para o 911 do seu telefone. A ligação é completada. No entanto, a operadora que está do outro lado só conseguiu ouvir uma série de gritos. Foi nesse exato momento que Christie começou a disparar contra as filhas. Primeiro, ela atirou em Madison, a sua filha mais nova. O tiro pegou no pescoço e, apesar do grave ferimento, Madison conseguiu correr até a porta que dava acesso ao quintal da frente da casa. Em seguida, Christie apontou a arma para Taylor, e nesse momento, Jason, o pai das meninas, entrou na frente da arma para proteger a filha. Jason correu junto com a filha em direção à porta da frente da casa, onde estava Madison. Ele abriu a porta para que ele e as filhas pudessem correr para um lugar seguro. Enquanto isso, Christie estava atrás deles, disparando sem parar. Nenhum dos disparos que Christie realizou foi na direção de Jason.
Como ela mesma disse, ela queria que Jason sofresse. Desse modo, os alvos dela eram exclusivamente as filhas. Ela queria tirar a vida das filhas e queria que Jason ficasse vivo e visse tudo para que carregasse a dor da perda até os seus últimos dias. Jason, Taylor e Madison conseguiram correr para fora da casa. Madison, que já havia sido baleada no pescoço, caiu depois de correr alguns metros e, devido ao seu grave ferimento, faleceu no mesmo local. Um vizinho da família que estava próximo à janela de sua casa presenciou tudo. Ele rapidamente ligou para a polícia para pedir por ajuda. Enquanto estava no telefone com a operadora da polícia na outra linha, o vizinho viu um momento em que Christie ignorou completamente o marido e passou a perseguir Taylor. Taylor correu o mais rápido que pôde da mãe, mas acabou sendo baleada 2 vezes na cabeça e caiu no chão. Nesse momento, Christie foi até onde Taylor estava caída e tentou realizar mais disparos contra a filha, mas a sua munição havia acabado. O vizinho, vendo tudo, falou para a polícia no telefone que Christie estava tentando atirar novamente, mas que não tinha mais balas. Inacreditavelmente, Christie voltou para dentro da casa, recarregou a arma e depois retornou onde Taylor estava. A mulher fez mais 2 disparos contra a filha. Um atingiu a cabeça e o outro as costas. Taylor, que já estava muito ferida, faleceu na hora. O vizinho desesperado que estava com a polícia no telefone disse: "Ela atirou nela novamente. Ela atirou nela de novo. Ela atirou nela pelas costas. Parece que ela não está mais se movendo." A operadora do 911, que estava com ele do outro lado da linha, não pôde fazer nada além de se desculpar e disse: "Lamento que você tenha visto isso, senhor." She's going inside the house now. Hopefully he's not getting any more bullets because she looks like she's going to look for more bullets. Okay. All right, stay on the line. She's coming back again. She's coming back again. Apparently she has bullets now. Okay, stay on the line. Oh, she shot her again. She shot her You again. shot her again? Yes. From the back. She's trying to run. And she's laying down on the floor now. I'm so sorry you had to see that, sir. I'm sorry you had to see that. A polícia chegou em poucos minutos ao local, mas era tarde. Christie já havia tirado a vida das 2 filhas. Os policiais apontaram suas armas para a mulher e a mandaram soltar a arma dela. Christie, parecendo não se importar com mais nada, não acatou as ordens dos policiais. Após alguns minutos de impasse entre os policiais e Christie, os policiais, sabendo que Christie representava um alto risco para todos ali, decidiram atirar nela. Christie foi baleada no peito por um dos policiais. Ela não teve tempo de ser socorrida e faleceu ainda no local. Os vizinhos da família ficaram apavorados. Eles jamais imaginariam que a família que eles conheciam há anos acabaria dessa forma trágica. O caso teve uma enorme repercussão no Texas e posteriormente em todos os Estados Unidos. Muitas pessoas começaram a levantar a questão a respeito de como o estado de saúde mental de uma pessoa pode transformá-la da água para o vinho. De como é importante o tratamento adequado para alguém que sofre qualquer tipo de transtorno e como uma arma nas mãos de pessoas instáveis causam grandes tragédias. O funeral das irmãs Taylor e Madison ocorreu em junho de 2016 na cidade de Katy, no estado do Texas. Todos os amigos, colegas de faculdade, de escola e familiares residentes do Texas compareceram à cerimônia para dar o último adeus. Posteriormente, as 2 irmãs foram levadas para a cidade de Athens, no estado do Alabama, onde foram enterradas no Limestone Memorial Gardens. Eu não encontrei informações sobre onde foi o funeral e enterro de Christie Sheets. A única informação que encontrei a respeito disso é que ela não foi enterrada no mesmo cemitério que as filhas. Após esse trágico acontecimento, Jason nunca mais foi o mesmo. Pessoas próximas a ele dizem que, dificilmente, o homem se recuperará dessa grande perda. Afinal, ele perdeu toda a sua família em um único dia. Durante uma entrevista, Jason afirmou que Christie atirou em suas 2 filhas e não nele, porque tudo foi uma vingança maldosa. Christie queria que ele carregasse uma dor insuportável para sempre. Apesar de ter uma grande raiva em relação à sua esposa, Jason disse que confiou em sua fé para ajudá-lo a superar a dor que carrega. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.